Este é um trabalho da disciplina de Anatomia Vegetal, lecionada na UFSJ-CSL, proposto pelo professor Dr. Cléber José da Silva no semestre de 2021/1. Este grupo é composto pelos discentes do curso de graduação em Engenharia Agronômica, Marcos Vinícius de Aguiar, Marcos Vinícius Sena Nogueira, Maria Gabriela Souza Araújo, Mariana Chaves de Oliveira e Matheus Henrique Gonçalves Lima. Esse trabalho será subdividido em introdução, materiais e métodos e resultados. O entendimento da descrição anatômica exige o conhecimento acerca de alguns conceitos principais abordados em anatomia de raiz, caule e folha e a compreensão das classificações dos tecidos presentes nesses órgãos. Esses aspectos serão abordados neste momento na introdução. Os órgãos cilíndricos em crescimento primário apresentam regiões topográficas que podem nem sempre estar bem definidas. São elas a epiderme, que é a camada ou as camadas mais externas formadas por células de revestimento, o córtex, que é a região localizada entre a epiderme e o cilindro vascular, que consiste no conjunto de tecidos vasculares, e a medula, que é a região delimitada pelo cilindro vascular. A raiz, originada no meristema apical da raiz, é um órgão normalmente subterrâneo e aclorofilado, que apresenta geotropismo positivo e fototropismo negativo. Suas principais funções são a absorção de nutrientes e fixação da planta no solo. Além disso, pode ser outras funções, como a aeração e armazenamento. As classificações da raiz. A epiderme é um tecido complexo, composto por células comuns e células especializadas. Ela pode ser classificada de acordo com seu número de camadas de células comuns, podendo ser uniceriada, multisseriada e uniceriada com camadas de hipoderme. Em relação às células especializadas na epiderme da raiz, normalmente encontram-se os tricomas, tectores ou pelos radiculares. A região do córtex da raiz é composta pelo tecido fundamental parênquima. Esse parênquima pode ser classificado de acordo com suas características e funções, podendo ser dos tipos fundamental de preenchimento e de reserva, aminífero, aerífero e aquífero. Além da classificação do parênquima, o espessamento de parede das camadas endoderme e exoderme do córtex é classificado conforme o tipo de vedação que proporciona, podendo ser espessamento em U, estrias de Caspary e espessamento em O. O cilindro vascular é composto pelos tecidos vasculares, xilema e floema. Na raiz, esse cilindro ou estelo pode ser classificado de acordo com o padrão de organização dos tecidos vasculares, podendo ser dos tipos protostelo e sifonostelo. Além disso, a raiz é classificada também segundo o número de arcos de protoxilema que apresenta, podendo ser diarca, triarca, tetrarca e poliarca. O caule representa o sistema axial vegetal e é um órgão segmentado, composto por unidades denominadas fitômeros, que são formados por folhas, nós, entrenós e gema axilar. Suas principais funções consistem em sustentar os órgãos vegetativos e reprodutivos, estabelecendo o contato dos mesmos com a raiz. Além disso, pode executar outras funções, como acúmulo de reservas e fotossíntese. No caule, a epiderme também pode ser classificada de acordo com o número de camadas, uniceriada, multisseriada e uniceriada com camadas de hipoderme. Já as células especializadas podem ser estômatos e tricomas, tectores ou glandulares. A região do córtex do caule é composta pelos tecidos fundamentais, parênquima, colênquima e esclerênquima. O parênquima, como na raiz, pode ser classificado em fundamental de preenchimento e de reserva, e além disso, também pode ser do tipo clorofiliano. O colênquima também apresenta classificação que ocorre de acordo com o padrão de deposição da parede secundária, podendo ser dos tipos angular, panelar, lacunar e lamelar. O esclerênquima é classificado segundo seu tipo celular em fibras ou esclereídes, astroesclereídes, macroesclereídes e tricoesclereídes. O cilindro vascular do caule também apresenta classificação do estelo, que pode ser protostelo e sifonostelo, como na raiz, e eustelo e atactostelo. Além disso, também existe a classificação para os feixes vasculares quando estes são presentes, sendo classificados de acordo com os tecidos que o compõem. O feixe pode ser colateral, colateral aberto, bicolateral, bicolateral aberto e concêntrico, anfivasal ou anficrival. A folha consiste em uma expansão lateral do caule e é um órgão laminar com simetria bilateral, sendo a maioria achatada dorso-ventralmente. Essas estruturas apresentam o pigmento clorofila e normalmente possuem coloração esverdeada. Esse órgão vegetativo das plantas é o que apresenta maior variedade de formas e estruturas, o que se reflete na anatomia. A folha de uma Eudicotilidonia pode ser estudada anatomicamente em diferentes regiões, sendo elas o pecíolo, que é a porção pedunculada da folha, e o limbo ou lâmina foliar, que corresponde à região laminar da folha e subdivide-se em região da nervura mediana, onde se localiza a nervura de maior calibre, e região do limbo ou mesófilo, que corresponde à porção achatada da folha. No pecíolo, a epiderme segue a mesma classificação utilizada para o caule, segundo seu número de camadas e células especializadas. Além disso, a classificação de parênquima, colênquima e esclerênquima na região do córtex também é a mesma utilizada para o caule. O cilindro vascular também possui a mesma classificação dos feixes vasculares que é aplicada ao caule, e além disso, também pode-se classificar os formatos desse cilindro, que podem ser diversos e devem ser descritos segundo sua conformação.
A epiderme da nervura mediana também segue a mesma classificação utilizada para o caule, considerando seu número de camadas e as células especializadas. Além disso, nos tecidos fundamentais, o parênquima pode ser classificado em fundamental ou de preenchimento e clorofiliano, ao passo que colênquima e esclerênquima seguem a mesma classificação utilizada para o caule. No cilindro vascular, os feixes vasculares também são classificados da mesma forma que no caule. Na região do limbo, a epiderme é classificada segundo seu número de camadas, uniceriada, multisseriada e uniceriada com camadas de hipoderme. Também se classifica suas células especializadas segundo sua estrutura e função, que podem ser estômatos, tricomas, litocistos e células buliformes. Além disso, em corte transversal, pode-se classificar a folha de acordo com a ocorrência dos estômatos em suas faces, podendo ser uma folha epiestomática, anfiestomática e hipoestomática. Já em corte paradérmico, os estômatos podem ser classificados segundo a organização e o número de células subsidiárias, podendo ser anomocítico, anisocítico, paracítico, diacítico, tetracítico, actinocítico e ciclocítico. Os tecidos fundamentais estão dispostos na região do mesófilo foliar, localizada entre a epiderme adaxial, na face superior da folha, e abaxial, na face inferior da folha. Pode-se classificar o esclerênquima em fibras ou esclereídes, e também classifica-se o mesófilo segundo o arranjo do parênquima clorofiliano, podendo ser classificado em dorsiventral, isobilateral e homogêneo. No sistema vascular, os feixes vasculares seguem a mesma classificação atribuída ao feixe de maior calibre da nervura mediana. As microtécnicas utilizadas para a preparação das micrografias recebidas serão abordadas neste momento no tópico de materiais e métodos. No corte à mão livre, foi realizada a coleta e fixação do material vegetal, o corte, a clarificação, a coloração, a montagem das lâminas e a captura de imagens. Neste trabalho, as micrografias do caule em corte transversal e da folha em corte paradérmico foram obtidas por meio dessa técnica, sendo que o caule em corte transversal foi corado através da dupla coloração com azul de alciã e fucsina ou safranina, e a folha em corte paradérmico não foi corada. No corte em micrótomo, foi realizada a coleta e fixação do material, a inclusão em resina, a obtenção dos cortes no micrótomo, a coloração, a montagem das lâminas e a captura de imagens. Neste trabalho, as micrografias do caule em corte longitudinal, da folha em corte transversal e da raiz em corte transversal foram obtidos por meio dessa técnica, sendo que o caule em corte longitudinal e a folha em corte transversal foram corados com azul de toluidina. Já a raiz foi submetida ao teste histoquímico com Lugol, para detectar a presença de amido. Neste momento, será realizada a descrição anatômica das micrografias fornecidas. Nesta micrografia está o corte longitudinal do caule, onde é possível observar o protoxilema, que pode ser identificado pelo padrão de deposição de parede secundária anelar, conforme se observa nos detalhes. Nesta outra micrografia, pode-se observar um protoxilema com padrão de deposição espiralado e um outro protoxilema com padrão de deposição anelar. Este último está sofrendo estiramento por não ter conseguido acompanhar o desenvolvimento do órgão. Além disso, nota-se a presença do metaxilema, que apresenta padrão de deposição escalariforme. Nesta micrografia, é possível observar uma visão geral do corte transversal do caule, onde pode-se identificar uma epiderme uniceriada, uma vez que apresenta apenas uma camada de células. A região do córtex é composta por parênquima fundamental. Também se identifica a presença de colênquima, entretanto, não é possível classificá-lo. O cilindro vascular é formado por feixes vasculares, o que classifica esse estelo como um eustelo, uma vez que existem os feixes vasculares e as regiões topográficas da medula e córtex são bem definidas. Delimitada pelos feixes vasculares, a região da medula também é repleta do parênquima fundamental. Este caule está em início do crescimento secundário, visto que o câmbio já se instalou, e conforme se observa, está no início da conexão entre câmbio interfascicular e câmbio fascicular, o que futuramente resultará na formação da faixa cambial contínua. Nesta outra objetiva, pode-se ver em mais detalhes que os feixes vasculares são colaterais abertos, com xilema voltado para dentro, floema voltado para fora e câmbio no meio. Também pode-se notar que o protoxilema aponta para dentro, visto que o caule é endarco. Além disso, uma calotra de fibras corticais se encontram próximas da região do floema. Nessa imagem, observa-se aquele mesmo caule em um estágio de crescimento secundário mais avançado. Neste momento, já se tem uma faixa cambial contínua formada, denominada câmbio vascular, produzindo o xilema secundário para o interior do caule. Nessa imagem, nota-se que o floema secundário ainda não começou a ser produzido. Essa outra objetiva possibilita visualizar de forma mais clara a faixa cambial contínua e o xilema secundário sendo produzido para o interior.
Já nesta outra imagem do corte, é possível notar nitidamente os elementos de vaso e a grande quantidade de fibras no xilema secundário. Aqui se tem o corte transversal de uma folha na região do limbo. Pode-se observar na face adaxial e abaxial a epiderme uniceriada. A face adaxial pode ser identificada pela presença do parênquima clorofiliano palissádico, sempre associado à face superior. Além disso, também pode ser identificada pelo fato de que o xilema é sempre voltado para a face de cima. No mesófilo, encontra-se o parênquima clorofiliano palissádico em várias camadas, formando quase 3 camadas. Este parênquima clorofiliano palissádico está associado ao parênquima clorofiliano lacunoso, que apresenta amplas lacunas que constituem o aerênquima. Este mesófilo é classificado como dorso ventral, uma vez que é formado com a associação do parênquima clorofiliano palissádico e parênquima clorofiliano lacunoso. É notável a presença de 2 feixes vasculares, rodeados por uma bainha de células parenquimáticas. Nesse feixe, é possível identificá-lo como colateral, uma vez que o xilema está apontando para cima e o floema está apontando para baixo. Neste corte da mesma folha, destacam-se claramente as amplas lacunas do aerênquima utilizadas para a difusão de gases. Nesse outro corte, também da mesma folha, observa-se a existência de várias astroesclereídes no aerênquima, auxiliando na sustentação desse tecido que é sujeito a colapso. Também observa-se que a folha é epiestomática, visto que os estômatos estão localizados somente na face adaxial, podendo ser identificados pela presença da câmara subestomática. Neste detalhe da face adaxial da folha, o que é identificado pela presença do parênquima clorofiliano palissádico, é possível observar o estômato e a câmara subestomática abaixo dele. Além disso, nota-se também as células especializadas da epiderme. Nesta imagem, a astroesclereide é vista em detalhe, e conforme se observa, essa célula apresenta várias ramificações emergindo de um corpo central, o que concede a ela um aspecto semelhante a uma estrela. Essa estrutura possui parede secundária espessada e atua como elemento de sustentação no aerênquima, visto que o aerênquima é sujeito ao colapso. Nesta micrografia, é possível observar os estômatos da epiderme e identificar a fenda estomática, as células guarda em formato riniforme em torno da fenda e as células subsidiárias adjacentes. Além disso, pode-se visualizar as células comuns da epiderme. A maioria dos estômatos dessa folha são classificados como diacíticos, demarcados com um asterisco azul. Isso porque estão envoltos por 2 células subsidiárias, de modo que o maior eixo dessas células é posicionado de forma perpendicular com a fenda estomática. Também são visualizados 2 estômatos classificados como anomocíticos. Estes estão demarcados com um asterisco vermelho. Nesses estômatos, as células subsidiárias não se diferenciam das demais células da epiderme. Neste corte transversal da raiz, observa-se a epiderme uniceriada com alguns pelos radiculares. O córtex apresenta uma região mais externa, composta por parênquima fundamental. Entretanto, é evidente a presença do parênquima de reserva amilífero com diversos grânulos, o que aponta que essa raiz também exerce a função de reserva. O cilindro vascular forma um maciço no centro, o que classifica esse estelo como protostelo. Neste detalhe do parênquima de reserva amilífero, pode-se observar os grãos de amido corado em vermelho, o que ocorre devido ao teste histoquímico com o GOL, uma mistura de iodo e iodeto de potássio utilizada para detectar a presença de amido. Nessa outra imagem, observa-se o cilindro vascular da raiz e nota-se o protoxilema voltado para fora, o que caracteriza a raiz como exarca, o metaxilema no interior e várias ilhas de floema alternadas. Percebe-se a existência de 4 arcos de protoxilema voltados para a face externa, o que caracteriza a raiz como tetrarca. Além disso, é possível notar o espessamento de parede da endoderme em estrias de Caspary, com vedações na parede radial no ponto de encontro entre as células. O periciclo se encontra abaixo da endoderme e apresenta apenas uma camada de células não lignificadas. Essa foi a referência utilizada para a elaboração deste trabalho.